Hoje a gente vai conversar com Maria Renata. Bom dia! Bom Seja dia. bem-vinda! Tudo bem, Disse? Tudo bem? Como que fala? É super gripada, né? É, bem resfriada, mas bem. Que bom, né? Porque é assim, né? Quando a gente está resfriada, a voz, né, começa a incomodar um pouquinho, mas eu estou super feliz de estar aqui. Eu até comecei o programa hoje dizendo, né? Mesmo enferma, eu sou guerreira, né? Estamos aqui, feliz da vida, porque não é só eu, tem muitas pessoas também que virou o clima, virou tudo, e a gente vai se adaptando conforme as necessidades. Mesmo, Disse. E aí, Renata, a gente resolveu trazer, porque a gente recebe, né, pedidos, a gente pede sugestão e muitas vezes as pessoas mandam a sua sugestão, principalmente uma delas foi essa, né, como lidar com o filho diabético, né, porque descobriu também que o filho tinha diabetes e aí não está sabendo como lidar com a situação. E a gente lembrou de você, né, que você também fez a mesma descoberta e está nessa luta, não é isso? Estou. Pois é, assim, não é fácil, né? Como você disse, é uma coisa que a gente não espera, mas que chega, né? Mas é o seguinte, a minha história, do meu esposo, Cláudio, né, de toda a família, porque envolve toda a família, começou em setembro do ano passado, um belo dia, da noite para o dia, o Claudinho, que é o meu filho mais velho, agora com 8 anos, na época tinha 7, ele foi apresentando uma indisposição, fadiga, uma criança muito ativa, que fica muito apático, você já... Mas aí a gente pensou, ué, o que será que está acontecendo, né? Será que ele está cansado? Como assim? Ele se sentia cansado? Não, ele não falava, mas a postura dele nos mostrava. Ficava o quê? Muito deitado? Queria Como só, é que era? tipo assim, era mês de setembro, estava aquele calorão, a criançada brincando lá fora e ele deitado no sofá, dormindo, 3 horas da tarde. Coisa que nunca aconteceu. Daí a gente estranhou. Mas também não é assim, né? Às vezes está cansado, a gente também. Aí eu perguntei, filho, aconteceu alguma coisa? Não. Lá na escola foi tudo bem? Foi. Isso foi na segunda. Começou numa segunda, na terça. Na quarta ele acordou de manhã e não levantou, queria ficar deitado. Eu falei para meu marido conversar com ele, porque vai que ele queria, aconteceu alguma coisa, ele não contou para mim. Conversou, olhava, não tinha febre, olhava, não tinha anemia, assim, né? Aí na quinta-feira, e assim, eu vi que foi uma crescente. Ele levantava, por exemplo, o amiguinho chegava, vamos, Claudinho, brincar, vamos brincar. Ele levantava de um sofá, ou seja, ele queria brincar, Mas não aí já deitava no outro. Olha. Daí eu liguei para a médica, né? Ele tem a doutora Leila, que é uma pediatra, que o acompanha desde que ele nasceu. E liguei, daí eu falei com a secretária que eu queria uma consulta, mas aí não tinha agenda lotada. Eu falei, olha, não tem problema, é só para a doutora dar uma olhadinha nele por desencargo de consciência. Porque tá estranho, mas ela é médica. Eu acho que não é nada, eu acho que ele está amadurecendo, está mais quieto, né? Daí ela encaixou para um horário de 9h30 da noite, eu levei. Aí, claro, 9h30 da noite ele já estava com sono, ou seja, ele estava paradinho. Mas eu expliquei e ela, em 20 minutos de conversa, ela falou, Renata, pelo histórico dele, genético, familiar, pode ser que seja diabetes. Daí, na hora, você fica meio assim, será que é real, né? Será que eu estou sonhando? Daí já mandou para o hospital, que pertinho ali, inclusive. Fez aquele exame, né, da glicemia, daí ele já estava num pré-coma, porque ele estava com 700 de açúcar. Nossa, por isso que ele estava desse jeito, então. Dormindo o tempo todo. Então, assim, foi primeiro um susto, Imagina. porque daí primeiro que a gente não espera, e a gente, segundo que daí, quando a gente então recebe a notícia, a gente se depara com a realidade de como vai ser, eu não sei lidar com isso. Mas aí, em primeiro lugar, nossa reação foi de tipo assim, estamos na mão de Deus, né? Deus vai nos dar a graça. Mas ele já estava em pré-coma. Tava. Só que assim, aí a médica explicou que, graças a Deus, a criança ela é muito, a palavra exata eu não me lembro, mas muito tolerável, ela é muito forte. É mais resistente que o adulto? Seria isso? Será? Eu acho que eu não sei exatamente o termo técnico, Tá. mas assim, ou seja, ela disse que se eu não tivesse, porque daí já entrou com insulina na hora, injetável, né? E entrou com insulina e foi abaixando, mas se eu não tivesse levado naquela noite, provavelmente ele entraria em coma. Você já imaginou? Já imaginei. Que coisa, né? Poderia perder meu filho, né? Do nada, né, Renata? Da assim, noite de pro repente. dia.
milhões de questionamentos vêm, tipo e qual assim... foi a explicação dela, assim, da médica, né, para a gente entender melhor? Como que apareceu assim de uma noite por dia? Ele Então, estava ela disse, bem? eu perguntei isso para ela, porque eu falei assim, Porque é doutora, estranho. nós não fizemos algo... Ó, o Cletinho aí chegou, meu Daqui a companheiro de pouco tem missão. Cleto. Gente, tá demais, hein? Os juntos somos mais Cletinho. inteiros Tem aqui jeito, hoje. Cletinho me ensinou que tem jeito. Não do meu jeito, eu queria que ele fosse curado, mas do jeito de Deus, né? Mas enfim, eu perguntei para a médica, o que a gente, como pais, o que nós fizemos ou não fizemos para que ele... Porque em abril, ele tinha feito todos aqueles exames de rotina, ele estava bem, a glicemia dele estava 75. Abril para setembro. E ela disse que a diabetes infantil, ela é muito abrupta. Tá. Foi esse o termo que ela usou. Ou seja, ela manifesta da noite para o dia mesmo. Ela não vem como no adulto. Tipo assim, manifesta um sintoma, depois de uma semana mais um sintoma, outro sintoma, entendeu? Entendi. É da noite para o dia mesmo. E já tinha um histórico na Tinha uma família. predisposição, por causa do meu lado. Meu pai era diabético, minha sogra é diabética. Né? Então, é o tal negócio, né? Tem coisa que a gente não entende, que a gente não gostaria, mas, e nem Deus quer. Né? Porque eu tenho muito isso comigo, não é que Deus quis. Mas a gente está nesse mundo, está sujeito a essas provações, né? Mas nós não somos desse mundo, né? E de todo mal Deus tira um bem maior, porque com tudo isso, a gente tem aprendido a ser melhor, né? No dia a dia. Daí você recebeu a notícia, na hora a gente fica meio perdido, porque a gente é mãe, né? E mãe é mãe. Qualquer, né? Claro, a gente tem fé, a gente acredita em Deus, a gente acredita em tudo que Deus pode realizar, mas a gente tem sentimento, a gente é mãe. Aí você recebe a notícia, e daí? Como é que foi? Então, aí fomos dando tempo ao tempo também, porque a coisa vai com o tempo, caindo dentro da gente. Né? E aí a gente procurou ajuda espiritual, pedimos na época, o padre Rufus Pereira estava vindo aqui na Canção Nova, porque foi em setembro, em novembro ele veio. Nós pedimos para ele rezar por nós todos, né? Porque já que é genético, é de gerações, né? Então vamos lá. E também a ajuda profissional, né? Procuramos um endocrinologista, pediatra, um nutricionista, um psicólogo. O Claudinho, meu filho, faz terapia, o meu marido faz e eu também faço. E todos nós aprendemos daí com a doutora o seguinte, a doutora Raquel, que era a endócrina da emergência, virou para nós e falou assim, ó, daqui para frente, a mudança tem que ser para a família inteira. Não adianta vocês quererem que só o filho de vocês tenha uma dieta adequada, uma alimentação adequada. Porque essa palavra dieta pode parecer algo pesado, mas na verdade é uma alimentação adequada. Então o diabético, na verdade, ele precisa ter uma alimentação que não só o diabético precisa ter. Que todos nós precisamos ter. Todos, né? E é claro que daí foi um começo de aprendizado, porque nem nós, como adultos, eu e meu marido, sabíamos, e nem sabemos tudo. De aprendizado, de mudança de cultura, né? Porque nós crescemos, por exemplo, meus pais tinham bar-restaurante. Eu não tomava água. Claro, entre aspas, né? Eu tinha sede, eu tomava refrigerante. Eu tinha vontade, eu ia lá e pegava um chocolate. Eu cresci assim. E eu sabia que isso era gostoso. Meu marido, mesma coisa, mineiro. Sempre quando chega na casa dele, até hoje, um docinho, né? A gente não senta na sala, a gente senta na cozinha. Se almoça, já fica na mesa, já começa a pôr o cafezinho e o queijinho. Nós crescemos, a nossa cultura, e que é bonita, mas que se for olhar, muitas vezes não é saudável. E aí a gente precisou, continuamos aprendendo a mudar essa cultura dentro de nós, porque, claro, é gostoso, é prazeroso comer, né? A criança, por exemplo, a gente também come um chocolate, dá aquele prazer, né? É verdade. Só que a gente foi aprendendo, e estamos aprendendo, porque é dia a dia, né? Que existem outros prazeres na vida, entende? Então, para a criança comer uma bala, um pirulito, um chocolate, é gostoso. Mas existem outras coisas gostosas, não é só isso. Né? Então, e para nós também, porque o exemplo do pai e da mãe é tudo ali. Né? E até o outro menor, que tem 5 anos, João Pedro, entra no ritmo também, ou seja, a família toda. Eu até comparo, para ficar mais fácil para mim, a uma família que às vezes tem um filho, uma filha que é gordinha, e que precisa emagrecer por questão de saúde, e o pai e a mãe, às vezes, não seguem uma alimentação adequada e quer que o filho siga. O filho nem tem diabetes,
Mas não adianta, né? A mudança de hábito, de cultura é para a família toda. Não sei se eu me fiz entender. É sim. Ô, Renata, mas e aí, como que é lidar com tudo isso, né? Porque mudou a vida do seu filho, mas dos amigos não, né? Os amigos continuam com o mesmo hábito, com a mesma Sim, cultura aí de os bala, de aniversários. doce, de aniversários, né? Quando você leva o seu filho para o aniversário, porque ele não vai ser privado, do aniversário do amigo, né? Claro. Aí, como é que você lida com tudo isso? Como é que faz? Eu peço muito a ajuda do Espírito Santo, porque não é fácil. Por exemplo, vai aniversário, ou vai na escola. Aniversário é de vez em quando. A escola é todo dia, né? E tem o lanche, né, que a criança leva. Ou agora nas férias, a garotada vai lá para casa, ou ele vai para casa de um amigo, e enfim, aí tem o lanche, estoura pipoca, é sempre assim. Então, eu peço muito a Deus assim. A gente foi aprendendo que não adianta impor para ele, proibir. Precisa ensiná-lo, Porque ele vai ajudá-lo. entender, né? Hoje, como mãe, ele só tem 8 anos, sou eu que controlo. Mas daqui poucos anos, Vai ser ele vai ele. ser só ele. Eu não vou estar do lado dele. E se você não criar Ele- essa mentalidade, como Ele é que que tem vai que ser saber no escolher, futuro? isso eu devo, isso eu não devo. Isso eu posso, isso eu não posso. Então, pedir essa luz do Espírito Santo para que eu também não confunda as minhas emoções com a minha razão. Porque a emoção, o sentimento de mãe quer dar. Mas a minha razão de adulta diz, é para um bem maior que você não vai dar. Porque se ele não tiver uma glicemia controlada, no futuro ele pode ficar cego, ele pode ter problema renal, são problemas muito graves. Né? Então é privá-lo de algo hoje para um bem maior amanhã. Claro, vem as coisas na cabeça. Mas quem me garante que ele vai viver muito? Vamos viver o hoje, O agora. o agora. Amanhã Deus pertence. Mas aí eu penso assim, eu vou fazer a minha parte. Porque se depender de mim, meu filho vai viver no mínimo 100 anos. Com a diabetes. Né? Se Deus quiser curá-lo, Deus pode curá-lo. Eu peço a Deus que o cure. Né? Mas até agora Deus não o curou. Mas Deus tem dado a graça de controlar, de saber administrar a diabetes. Né? E eu volto a dizer, não só administrar a diabetes, mas administrar todos nós. Você perguntou dos amiguinhos, como é que eu faço? E dos aniversários. Vou É porque o seu conversa. testemunho ajuda as mães em É casa. conversa, né? é conversa. Então, antes de ir para um aniversário, eu falo para ele, filho, tem aniversário do fulano, você quer ir? Claro, né? Ele é festeiro igual a mãe. E eu falo, então, vamos fazer o seguinte, eu queria que você se autoavaliasse, você olha para você, você acha que você vai conseguir ficar sem comer o brigadeiro? Daí ele, mas só um tiquinho, um pedacinho. Filho, ó, não é legal você comer, porque senão o açúcar sobe. Eu aplico a insulina nele, né? Tem que tomar insulina de manhã, no almoço e no jantar. Todos os dias. Todos os dias. Faz aquele teste de manhã, no almoço, no jantar e antes de dormir. Então, toda hora está furando o dedinho. Os dedinhos dele tem até calinho já, né? Então, eu falo, olha, não é legal, porque o seu açúcar vai subir muito, né? E aí ele já fala assim, você aplica insulina. Que ele já percebeu que daí Já aplica insulina sabe, baixa. né? É. Só que assim, ele ainda não sabe das prováveis consequências que ele pode ter. Porque é claro que também ele só tem 8 anos. Eu não vou dá, chegar para ele é. de cara e falar assim, mas você pode ficar cego se você não tiver. Porque é um impacto, né? Então, assim, filho, realmente, se eu aplicar a insulina, vai abaixar. Só que não é legal, entendeu? Não é bom. A gente precisa controlar essa glicemia, né? Ah, mãe, mas tá. Não, eu vou aguentar. Daí o que eu faço? Eu faço bolo diet em casa, né? Eu compro. Hoje, graças a Deus, existe muito chocolate, até brigadeiro mesmo. Claro que, né? Claro que chega na hora, ele quer aquele brigadeiro. Que já sabe o todo- sabor, que é Né? diferente. Né? Não é o mesmíssimo sabor, mas ele... E outra coisa, eu falo para ele assim, e a mamãe vai fazer igual você. Eu não vou comer nada que você não pode comer. Porque a mamãe, na verdade, está aprendendo com você a ser mais saudável. É você que está me ensinando. E realmente eu não como. Aí está o segredo do meu emagrecimento, se todo mundo quer saber. Me disseram lá no call center que Mas tá tem mesmo. gente que liga lá no call center perguntando o que aconteceu, qual é a dieta da Maria Renata. Está revelando para todo o Brasil. Não, é assim, mudança de alimentação, entendeu? Alimentação de 3 em 3 horas, porque o diabético precisa. Aí que tá, não é só o diabético, né? É todo mundo. Eu já vi vários profissionais passar aqui no seu programa, Dias, falando isso. É. Né? Que a gente não pode sentir fome para comer, a gente tem que comer pouquinho,
em várias proporções. Então, de 3 em 3 horas, muita água, tirar o açúcar, né? Na Ou verdade, é diminuir. isso mesmo que está acontecendo, né? O Claudinho está ensinando a vocês todos, né, a passarem por esse processo. Porque não é fácil. Quantas vezes você tentou fazer isso? Quantas vezes eu tentei e tento fazer isso? Sim. E às vezes a gente não consegue, né, Rê? Sim. E agora, né, com a situação do Claudinho, você está aprendendo, a família inteira, a passar por uma alimentação saudável, que é a recomendação de todos os médicos, Sim. né? Todos eles falam isso pra gente. Daí você prepara, então, o lanche e leva para o... E levo. E leva. Eu chego O com um bolo, kit diet lá. e ele come. Come. De uns 3 aniversários para cá, ele chegou na hora, ele quis o que não é o não que eu levei. Né? Então, daí eu me baseio também no que os profissionais me orientam. Né? O ideal é não comer mesmo. Mas ele estava numa semana controlada, estabilizado. Então, um pedacinho. Porque é o tal negócio, é uma criança. 8 anos. Eu preciso ter essa sabedoria de dizer, de perceber assim, não adianta também eu controlar, super bem controlada a glicemia, mas descontrolar o lado emocional dele. Porque, inclusive, a diabetes, ela controla ou descontrola nas emoções. Ele pode ter uma dieta super regular, mas se ele está emocionalmente alterado, ela sobe. Entendeu? Então, eu preciso senti-lo. Entendeu? A mãe conhece o filho, né? Pela carinha dele eu percebo se ele consegue, se ele não consegue comer. Então já aconteceu um pedacinho, assim, mas uma fatia assim, bem fininha, ele comer, né? Depois eu até olhar e não ter subido, porque a emoção também fez controlar. Né? Então, assim, é muita conversa, é muito testemunho pessoal de pai e mãe, né? É muita assim, luz do Espírito Santo, entendeu? Confiar em Deus, saber que de todo mal Deus tira um bem maior, tem tirado. Né? Eu e meu marido, a gente tem se unido mais, temos conversado mais, né? Temos nos avaliado como pessoas, né? Então, seguir em frente. E uma outra coisa que eu tenho autorrefletido, que eu penso muito, como diz o Cleto Coelho, eu penso, Cletinho, tem jeito? Uma coisa que me assim, abalou um pouco no início foi pensar assim, poxa, ele só tem 7 anos, meu Deus, ele só tem 7 anos. Né? E no normal, uma criança de 7 anos, o que a gente procura fazer? Qual é o normal para uma criança de 7 anos? É não ter preocupação. É estudar, brincar, e dormir, e comer, e sobreviver, e ser cuidado. Não ter preocupação. E meu filho, desde pequenininho, eu já preciso mostrar o lado duro. Um lado, né? Porque existem vários lados duros da vida. Né? Tão pequeno, meu Deus. Né? Por que ele não esperou ter 20 anos para começar a ver o lado duro da vida, né? Mas aí estão os desígnios de Deus, que eu preciso acreditar e acredito. E isso se fortaleceu dentro de mim. E uma outra coisa que nos ajuda muito é estudar, ler sobre a diabetes, para poder, então, porque quando a gente sabe, a gente consegue ir tomando consciência e trabalhando nisso. E também, aquele livrinho da Adelita, chama O Menino que Podia Voar. Porque uma vez ele perguntou, uma vez não, várias, mãe, por que eu tenho diabetes? Por que eu sou diabético? Chorando muitas vezes. Eu não quero ser diabético. E, graças a Deus, eu consegui na hora. Porque na hora eu penso assim, o que eu vou responder? Na hora eu consegui. Meu Deus, o que eu respondo para esse menino? A questão assim, ele continua olhando para mim, né? O que você responde? E eu disse, filho... Aí fui lembrando de várias crianças que ele conhece, que são amiguinhos dele, que também têm limitações. E aí eu comecei a mostrar para ele, sabe o fulano? Fulano tem problema na perna. Desde pequena, ela faz cirurgia na perna para poder andar. Sabe o outro seu amiguinho? Ele tem problema, não falava problema. Tem limitação de crescimento. Ele não está crescendo, já era para ele estar maior que você. Mas tem tratamento, tem jeito de controlar. A mãe dele leva ele de tempo em tempo em São Paulo, e ele sabe o que ele vê. Sabe outra fulana? Ela também tem a perninha torta, porque ela nasceu assim. Né? Tem vários, todo mundo na vida, filho,
tem algum problema, tem alguma limitação. Só Deus é perfeito. Nesse mundo aqui, todos nós temos limitações. Aí ele falou, e o fulano, que é um outro amiguinho? Eu falei, a limitação dele eu não sei, porque nunca me contaram. Mas se eu perguntar para a mãe dele, ou perguntar, com certeza, todos nós temos. Só Deus não tem limitação. Mas o legal é que para tudo, meu filho, tem jeito. Para tudo tem tratamento. Para tudo, se a gente tem Deus, Deus dá força para a gente enfrenta. Nessa vida é assim. Lá no céu não vai ser assim. E foi bem na época que eu achei aquele livro da Adelita. Eu dizia, O Menino que Podia Voar. É um livrinho, um livretinho, que a Adelita deu de presente para ele. E aí eu fui ler, me surpreendi, porque era justamente o que eu tinha dito. Ali ela conta, é um livro bem cultural e ao mesmo tempo que ensina. A história de Louis Braille, que era um menino que aos 3 anos ficou totalmente cego, né? Mas aí gostava de piano, que aos 15 anos queria ler a partitura, mas aí por isso desenvolveu o método Braille de leitura. Fala de Beethoven, que era surdo, mas fez a 9ª Sinfonia, porque mesmo sendo surdo, regia uma orquestra inteira. Fala de Santos Dumont, que queria voar, mas não tinha asa, mas aí criou o avião. E assim, né, numa maneira bem lúdica. Aí eu falei, então, filho, lembra que a mamãe falou da sua diabetes? Você tem diabetes, mas nem por isso você não tem outros talentos. Né? A gente tem limitação, mas a gente tem talentos. Então, assim, é muita conversa, é leitura, é também conversa com outras mães que têm filho diabético. Né? E a cada dia o seu cuidado. E fé em Deus. E fé em Deus. E vamos em frente. Viver por aquilo que a gente acredita, não por aquilo que a gente sente. Porque sentir, a gente sente sim tristeza, sente angústia como mãe, sente insegurança, sente medos. Eu já pensei assim, será que meu filho vai morrer primeiro que eu? Mas é a certeza de fé que nos faz continuar a caminhar e acreditar, né? Vamos em frente, minha filha, porque atrás vem gente, né? E muita gente, viu, Renato? Com certeza o seu testemunho ajuda muitos, né, que estão em casa, que vivem situação igual ou diferente, mas que, né, que com certeza pode... Olha o Cletinho chegando aqui. Pra mim, Cletinho. Gente, eu ganhei o livro do Cleto, com dedicatório e tudo. Eu nem pedi licença para entrar, porque eu vejo assim que eu aprendo muito com a Maria Renata. E na verdade, a Maria Renata, nesse momento agora, ela está sendo voz de esperança para muita gente. Eu sei. E você viu que várias vezes ela falou, tem jeito, tem jeito, tem jeito. E aqui eu não entrei para fazer propaganda do livro. Eu entrei para dizer que a Maria Renata, ela vive o tem jeito. Porque os 3 capítulos do livro diz o que ela falou. Ela falou, eu acredito em Deus. Eu confio em Deus. E um capítulo é acreditar sempre. Desesperar jamais é outro capítulo. Quando chegou a notícia da diabetes, eu vejo que dia a dia ela vive. Eu não posso desesperar. Porque ela já falou no programa Juntos Somos Mais que ela tem que ser para o filho uma segurança. Uma segurança. Ele tem que sentir em mim um apoio. E também, ela falou hoje aqui de valores. E o livro tem um capítulo que é descobrir os valores que a vida tem em meio ao desespero. E você viu que ela conseguiu ver o belo em situações limitadas. Mas aí tá a grande tacada, Maria Renata. Aí eu peguei o livro, que é do programa Manhã Viva, porque eu não tenho nenhum ainda para dar para ninguém. E dediquei a você, porque você é uma moça que eu admiro, que está vivendo o tem jeito. Que bom, né, Cléber? Valeu, Tamo Maria junto, Renata. Bradinha. Ó, com dedicatório e tudo, gente. Não tinha ganhado ainda, tá vendo, Renata? Você não tinha ganhado o livro ainda, acabou de ganhar com o seu testemunho. Porque tá lá na vendo? produção tem. Eu não tinha lido, mas agora é meu. É seu, pessoal. Ô, Rê, obrigada pelo seu testemunho. Você viu que você mexeu com o coração de muita gente, né? Em primeiro lugar do Cleto, que já chegou aqui, dando o seu testemunho daquilo que foi o seu testemunho, né? Quero te agradecer muito, viu? Deus lhe pague por você abrir o seu coração. Eu que agradeço. E trazer esse testemunho tão lindo e mostrar, né, que você não é uma pessoa só linda por fora, né, mas traz tudo isso por dentro, essa luta. Ela chora, mas ela levanta, ela luta, é uma mulher guerreira de verdade. Parabéns, viu? Deus te abençoe, querida. Tudo é dom, tudo é graça de Deus. Eu queria encerrar agradecendo ao sócio evangelizador,
né, que me ensina também. Encontro com muita gente aqui, pela chácara e afora, gente muito mais lutadora que eu. E quando eu olho a luta dessa pessoa, porque eu escuto, eu penso assim, se ela consegue, pela graça de Deus, eu também consigo. E agradecer também a nossa cofundadora, que me ensina a ser essa mulher guerreira, Luzia Santiago, que hoje faz aniversário.